E são várias habilidades que a gente vai desenvolver para tornar esse programa realidade aqui. E eu acredito que para a gente começar, a primeira delas é a gente ter a capacidade de acessar aquele site, né? Fazer uma requisição no Python aqui. Porque se eu abrir no navegador, eu estou abrindo o site do meu navegador, né? E meu navegador ele renderiza as informações do site. Mas eu estou no final do dia fazendo uma requisição. Eu até vou mostrar para vocês na prática aqui. E o nosso navegador ele renderiza, né? Tipo o HTML, o CSS, todo esse design. O navegador, né? O browser, o Google Chrome, ele vai renderizar, vai pintar para a gente aqui. Mas por trás disso aqui tudo está rodando código, né? Então, se eu inspecionar aqui, eu vou clicar com o botão direito e vou clicar em ver código-fonte, ó, View Page Source. Você vai ver, tá até carregando aqui, que por trás desse design bonito, né, tem um monte de código. Deixa eu abrir aqui o Indeed, por exemplo, ver Page Source. Tem um monte de código aqui, que todas as informações que eu estou vendo aqui na tela, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar, vou filtrar aqui Python, por exemplo, Python. Então, em vários locais está escrito Python, né? No título da vaga, Python. Então, o nosso navegador nada mais faz do que renderizar isso aqui para a gente, deixar bonito. Ele lê os estilos, por exemplo, cara, a cor da fonte, a altura, tal. Mas no nosso código aqui no Python não interessa renderizar, por exemplo, né? A gente quer pegar somente esse código aqui. E o nosso navegador, para pegar esse código, ele faz um request, uma requisição aqui nesse domínio aqui, por exemplo. Então, para você ver na prática, tá? Eu vou clicar aqui em inspecionar, ó, inspect, vou inspecionar. E aqui no inspecionar, aqui nesse Google, no console do Google Chrome, tá? Eu vou clicar em redes, né, network, e vou recarregar essa página, olha só. Vou recarregar. E olha tudo de requisição que ele está fazendo para o Indeed, né? Para receber esses dados aqui. E se eu pegar a primeira requisição, que é essa aqui, e eu ver o cabeçalho dela, olha só, o meu navegador, ele deu um get nessa URL aqui, tá vendo? Ele deu um get, o status code do HTTP foi 200, então, ok, você já vai aprender sobre isso, tá? O desafio dessa aula vai ser sobre isso, inclusive. Então, beleza, essa aqui foi minha requisição, tá? Eu dei um request nessa URL, dei um get nessa URL, tipo, pegar, né? Um get. E qual que foi a resposta do nosso site? Olha o que ele respondeu, o código. E esse código que ele respondeu, tá, o nosso navegador renderizou. Simples assim. Agora, como que eu posso lá no Python fazer essa requisição como o meu navegador fez, receber a resposta, tá? E depois poder analisar nela, né? Poder pegar texto dela, poder pegar a estrutura de empregos que está dentro dela aqui. Como que eu posso fazer isso? Então, se eu acessar aqui, tá, o Python Standard Library, a gente tem uma forma de trabalhar, que é o URL lib, né, que a gente pode trabalhar aqui para fazer requests em uma URL e tal, mas eu gosto de trabalhar com pacote, deixa eu entrar aqui no Python. Eu gosto de trabalhar, tá, é melhor inclusive, com requests, que é esse aqui, requests. Que é esse aqui, ó, Python HTTP, Python HTTP para humanos, né? Olha que legal o nome. Então, com o Python HTTP, vou até acessar o site do projeto aqui, ó, o site oficial, né? Tem a documentação, todos os detalhes. A gente consegue fazer requisições utilizando, né, o request, no caso, esse pacote aqui, que vai nos ajudar a trabalhar com os requests. Então, para isso, tá? Aqui no Replit, você já aprendeu a fazer isso, né? Eu vou instalar o request, se eu copiar o nome aqui, vou vir aqui nos pacotes, né? Pesquisar o requests. Opa, peraí que eu cliquei errado. Então vou pesquisar o requests e aqui tem, né, Python para humanos, HTTP para humanos, vou selecionar ele e vou instalar esse pacote. Vou só dar um instalar aqui e ele vai fazer a instalação do pacote, né, que a gente precisa aí para começar a trabalhar, que é o request, para fazer a primeira parte do nosso programa, que é fazer uma requisição, né? Então vamos lá, vou instalado aqui. E gente, sempre que você pegar uma ferramenta, qualquer coisa, tá? Leia a documentação. Até no desafio de hoje você vai ter que ler a documentação para vencer o desafio. Faz parte do desafio e ler a documentação, tá? Então, pô, eu lendo a documentação,
eu aprendo, inclusive, a trabalhar com a ferramenta, né? Então, eu estou vendo aqui que eu tenho que importar, primeiramente ele, vou no meu programa que eu já vou, né, no meu main que eu já vou importar ele, vou dar um run, nada acontece, né, porque eu só importei, e deixa eu ver o que mais que dá para fazer aqui, né? Como que eu faço uma requisição agora? Eu dou um request, get e passo uma URL. Isso aqui é opcional, tá? Não preciso passar parâmetros ainda, mas a gente vai trabalhar mais para frente com isso, porque pode ser que um site, digamos, a gente tem que passar alguma informação, algum dado de acesso e tal, mas no caso ainda não precisa, tá? Então, o que eu posso fazer, tá? Então, seguindo aqui a documentação, tá? Eu vou fazer exatamente isso aqui. Eu vou pegar o R, vai ser igual, deixa eu botar para o lado um pouco o terminal, e eu vou pegar agora o URL, tá? Do Indeed e vou colar ela aqui. Na verdade, eu nem vou colar ela direto, eu vou criar uma variável que é o URL Indeed, tá? Que é essa aqui, que vai ser igual a essa string. Cara, eu acho que não precisa isso aqui, eu acho que só, deixa eu ver um negócio, só Python. Jobs Python. Empregos de Python. Já vai listar? Eu vou copiar o URL assim, então, por enquanto. Depois a gente vai ter que mudar isso. Mas a gente tem que ver como que funciona a busca, no caso, né? Mas por enquanto, então, eu criei uma variável aqui, o URL Indeed, salvei o URL. E agora eu vou fazer aqui, ó. Vou chamar de R por enquanto. R seria request, uma abreviação, tá? Vou chamar de R Indeed, tá? No caso, request do Indeed, porque eu vou ter vários, né? Vou ter outro site depois com o tempo. Então, e vou dar um get. Um get, no caso, passando aqui dentro a nossa URL Indeed. Então, eu criei a URL e agora eu estou dando um request e vou executar. Até aí tudo ok, né, pessoal? Tá ok, beleza. Estamos utilizando aqui, né, do package, request, dando um get naquela URL e vamos ver o que acontece. Deixa eu executar aqui. E a princípio não tivemos nenhum resultado, né, porque eu não fiz nenhuma ação. Deixa eu printar na tela aqui o valor dessa variável, no caso aqui, né? Após vou ver o que ela armazenou. Deixa eu executar novamente. E olha só, temos uma resposta 200. Alguém lembra do navegador que eu tinha mostrado para vocês? Que tinha sido 200 a requisição, que nada mais é, se a gente vir aqui na HTTP status code, o código 200 é quando tem sucesso, né? A requisição teve sucesso, teve um ok, teve uma resposta também. Então, o código 200 aqui, ó, sucesso. Ok. Então, a nossa requisição funcionou. Se eu usasse uma página, por exemplo, que não existe, por exemplo, tá? Vamos inventar uma página muito louca aqui, ó, não encontrada, tá? Eu vou botar essa extensão aqui, uma página que não existe. Vamos ver o que vai acontecer? 404. O que é o código HTTP 404? Not found. Não foi encontrada aquela página. O site está online, está tudo certinho, porém teve alguns erros, né, da parte do cliente, então não foi encontrada. Beleza? Deixa eu voltar para a nossa URL de antes, né? Então nessa URL aqui tivemos 200. E aqui nas opções do request, tá, a gente pode ver que ele, tá vendo que a nossa variável aqui, ó, o R, ele possui alguns valores, por exemplo, print status code. Então, aquela requisição tem vários valores, né? Um é o status code, que é 200. Por padrão, tá? É a resposta. O status code foi 200. Eu posso também, olha só, o texto. Depois da requisição, qual que é o texto que veio, né? Qual que foi a resposta, o texto. Se eu printar o texto, agora ficou tudo interessante. Olha só. Olha que louco. Todo aquele texto que o nosso navegador renderizou, tá? Nem carregou tudo aqui, ó. Todo aquele texto que o navegador renderizava, agora a gente tem eles aqui dentro da nossa variável request indeed. Ou seja, eu posso começar a filtrar essa informação aqui agora. Então, eu fiz a mesma requisição que o meu navegador faz, tá? O request que ele faz aqui no site e tal, que ele tem esse texto como resposta e renderiza, né? Que mostra a gente com o olho aqui a gente pode ver, pô, programador, beleza, vaga, eu tô com ele aqui. Eu fiz o mesmo processo.
fiz uma requisição e obtive o texto, no caso, né? O text, todos aqueles valores aqui. Agora, a gente vai começar a analisar isso. Começar a filtrar desse texto aqui, mapear as vagas, a descrição, o link para aplicar, as informações. Esses são os nossos próximos passos aí. Porém, antes, agora que eu já aprendi, né, a fazer uma requisição e ver a resposta, por exemplo, o status code de uma requisição. Então, se eu vim aqui novamente e der um print, né, status codes, eu aprendi agora a ver, né, o status codes. Então, eu posso assumir, né, que se, olha só que legal, que se, no caso, o rIndeed.statuscodes, né, for igual a 200, correto? Print, o site está online. Exemplo, tá? Else, print, o site está off. Se eu executar, o site está online. É que ele printou aqui em cima, né? Então, eu consigo ver se um site está online, lendo um resultado. Lembrando, né? Se fosse um 404 aqui, o site estaria online, tá? Porém, não foi 200. Então, eu tenho que aprender a tratar isso também. Como verificar os outros? Eu não vou falar muito aqui, que esse é o seu desafio. Desejo você boa sorte. Conta com a gente na comunidade do Slack. Espero que você consiga dominar bem aí criação de listas, status codes, condições, formatação de uma string, porque o desafio vai ser muito especial e pode contar comigo lá no Slack, com seus colegas também. A gente vai ter que descobrir muitas coisas. Por exemplo, se for uma URL que não existe aqui, né? Uma URL que não existe. A gente vai ter um erro do nosso request. E agora, como tratar, né? How to handle errors in Python. Como tratar erros e exceções, né? Opa, o que é esse try? O que é esse except? Enfim, curiosidades à parte. Desejo a você um ótimo desafio. Até a próxima aula, onde vamos começar a filtrar, né, os dados que a gente coletou aí. Então, só voltando aqui, né, printar novamente o text, onde vamos começar a trabalhar na parte de análise, mapeamento desses dados, Percy, trabalhar com outro módulo também, com outro pacote, que é o Beautiful Soup, assim por diante. Mas antes, você tem um grande desafio pela frente. E não se esqueça, winners win. Tchau, tchau.